Jesus disse nos seus evangelhos de que ele não veio para aqueles que eram sãos, mas sim para os doentes. Nós, como igreja, devemos tratá-la como um hospital? Vamos embora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta, senhoras e senhores. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Os Paroleiros, onde três amigos distantes geograficamente, mas aproximados de coração, semana após semana, vão falar do Evangelho, do Reino de Deus e da Palavra de uma forma simples, descontraída e, por que não, também muito divertida. Hoje começamos a parola de número 99 e vamos dar sequência, então, ao nosso tema, o que é igreja. Então, na primeira parola, a gente falou da igreja como um grande quartel-general, um lugar de treinamento, né? As pessoas elas são aperfeiçoadas para poderem viver o seu propósito de forma plena. Então, nessa semana, nós vamos falar da igreja como um grande hospital, como um lugar de cura, como um lugar de restauração, mas também por uma perspectiva prática, né? Para a gente aprender a ter um olhar para o nosso próximo, também com um olhar de misericórdia e entender que todos nós estamos em tratamento. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante. Vamos então para a nossa super roda de parola 100-1. Eu pensei que você ia começar cantando a música das 99 ovelhas, para fazer algo aí linkado com a 99, com a nossa parola. Eu pensei que ele ia até ser bíblico, de pegar Lucas, capítulo 15, e falar, então, lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não as deixa? Eu pensei que ele ia por esse lado, entendeu? Fazendo um trocadilho aqui. Hoje, afinal de contas, quase 100ª parola, você que está nos assistindo. Então, você imagina tudo isso. Mas tudo bem, vamos falar, então, que a igreja é, de fato, um lugar onde você alcança a cura, onde você alcança o aperfeiçoamento, e aí o resto deixo para o oráculo, não é verdade? Para começo de conversa, você sabe como eu falo 99 em japonês, Arthur? Não. Kwajishen. Mas eu acho que o Wilson acertou. Você, como nosso marqueteiro, está deixando a desejar. Xandão, queremos você aqui, Xandão. Xandão, nosso grande 04. Volta 04. Hashtag volta 04. Até as pessoas me param na rua. Famosas, né? As pessoas me param na rua falando para o 04 voltar. Mas, olha, isso não é uma mentira. Isso não é uma mentira. Nesta semana, eu fui parado e me perguntaram, rapaz, olha, esse período que você esteve ausente, quero dizer uma coisa para você, o 04 é muito bom, sabe? Então, eu acho que ele devia estar mais vezes e tudo mais. Tal. Na verdade, eu senti como se fosse assim, você não faz falta. Então, Xandão, fique esperto, hein? Vamos negociar o salário. O próximo tema vai ser cura interior. Não vai, porque nós estamos falando de hospital aqui agora, ou você já tangiversiando aqui. É hoje. Recebe a cura, recebe a unção. Vamos lá. Meninos, vamos então dar início ao nosso bate-papo aqui. O Horyugen agora. Eu estou partindo de algumas frases, algumas expressões que ao longo dos anos a gente vai escutando bastante de pessoas tentando identificar a igreja ou personificar a igreja dentro de algo que seja fácil das pessoas entenderem
E eu acredito que isso também tem muito a ver com o momento com que essas próprias pessoas estão vivendo. Então, quem está vivendo em batalha vai falar que a igreja é um grande quartel-general, quem está vivendo um momento de restauração ou está sentindo as suas dores vai falar que a igreja é um grande hospital. Mas, de qualquer forma, eu acho que tanto a primeira como a aula passada como essa, tem um objetivo para mim que é muito claro, que é despertar na gente um olhar de misericórdia em relação ao nosso irmão que congrega conosco, e entender que a igreja está muito longe de ser um lugar perfeito, né? Porque são pessoas que estão ali imperfeitas ali dentro, buscando cada uma a sua apoio, a sua bênção, né? Uns buscam bênção, outros buscam cura, outros buscam propósito, enfim, todos nós estamos cada um buscando alguma coisa. Eu, particularmente, procuro relacionamento com Deus dentro da igreja. Então, a gente vai falar isso para frente nas próximas parolas. Mas, para quem está vivendo um momento de dor, de cura, a gente pode tratar a igreja, na verdade, também como um grande hospital. Por que as pessoas com dor, elas buscam na igreja, talvez, uma cura para suas emoções? E aí a gente pode falar de emoções tanto físicas como emocionais, relacionais. Acho que tem bastante campo para a gente trabalhar aqui. Como é que a igreja pode ser um instrumento de cura na vida das pessoas? Eu acho assim, a gente precisa partir do seguinte pressuposto. A igreja ela é composta, como você mesmo disse, Arthur, por pessoas imperfeitas, né? Eu acho que esse é um ponto de partida essencial. Tem uma frase que o Wilson diz bastante, que ele menciona que a raiz de todos os demais pecados está no orgulho, né? Eu entendo também pecado se a gente olhar, por exemplo, o livro do profeta Jeremias, nós vamos obrigatoriamente perceber que o pecado ele é uma semente, né? Tem um bloquinho interessante em Jeremias, capítulo 13, capítulo 14 ali, que vai ficar muito claro que o povo colheria o que plantou. E no capítulo 14, em alguma determinada altura ali, Deus diz para Jeremias, fala para o povo o seguinte, vai haver fome na terra, né, falando previamente ali as beiras do exílio babilônico começar, Deus dizendo, vai haver fome na terra, vocês vão se desesperar porque não vai ter quem recolha nas ruas o cadáver de vocês, das suas mulheres, dos seus filhos, né? E vão ser dias de grande tristeza. Só que o próprio Deus diz o seguinte, mas diz para eles, Jeremias, os meus olhos estarão cheios de lágrimas por vocês. O que Deus está deixando claro aqui? Que o povo obrigatoriamente colheria a mazela da desobediência que eles plantaram no passado, né? E que por conta dessa desobediência, agora eles viveriam uma dimensão de perdas, de dores, de fome, de dano, de morte, de luto, de tristeza, de exílio, de escravidão, enfim. Inúmeras perdas por conta do orgulho, por conta da soberba, por conta da desobediência. Tem um texto em Tiago, capítulo 5, lá no verso 16, eu acho que quando o assunto é hospital, a necessidade de cura, dentro de uma perspectiva eclesiástica, esse texto sempre cai bem. A palavra diz assim, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode a oração de um justo na sua eficácia. Alguém diria assim, não, mas esse texto está sendo apontado para o pecador, esse texto está sendo apontado para o cara que está distante do Senhor. Se a gente voltar lá no começo do livro de Tiago, capítulo 1, versos 1 e 2, nós vamos ler o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Ele fala 12 tribos,
ele está falando da igreja como um todo, povo de Deus como um todo. Tiago aqui é o irmão de Jesus, nós estamos falando de um Tiago que vai escrever depois de Atos 15, depois dele resolver uma demanda teológica complicada dos missionários ali em Atos 15, no chamado Primeiro Concílio de Jerusalém. Um Tiago experiente, experimentado na fé. Né? E mais do que isso, na abertura do versículo 2, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, e por aí vai a palavra de Tiago. Tiago está falando com os irmãos, ele está falando com a igreja. E para a igreja, ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, sereis curados. O que ele está dizendo? É natural na vida do ser humano carregar as mazelas que são colheitas dos pecados que você mesmo cometeu. Né? E para isso é necessário haver uma dimensão de cura. E por que isso acontece, ou por que Deus estabeleceu a igreja como lugar onde isso vai acontecer? Muito simples, a palavra está dizendo: confessem uns aos outros e orem uns pelos outros. Uns pelos outros aqui aparece 2 vezes. Né? O Arthur vai colocar em algum determinado momento toda aquela série de parolas que a gente falou dos mandamentos mútuos, uns aos outros. Né? Em algum lugar, né, Will? Em algum lugar vai aparecer aí, ou lá no final, ou na descrição, ou no comentário, ou ele manda pelo WhatsApp para todo mundo, enfim, mas em algum lugar vai. Mas naquele grupo de WhatsApp lá que os irmãos acolheram o Arthur com tanto amor e carinho e ouviram o nosso apelo para que ele voltasse a estar. Você sabe, eu sei que você estava falando, mas uma irmã lá na minha igreja ouviu e falou assim: qual é o problema do grupo do WhatsApp do Arthur? Eu falei: fique atento. Grandes revelações. Não é zoeira. Ela me perguntou, não é zoeira. Grandes revelações viram por aí. Mas olha só para concluir a ideia. Deus estabelece, né? Aqui a gente tem dois mandamentos mútuos, né? Confessem uns aos outros, orem uns pelos outros. As 2 perspectivas aqui de relacionamento extrema. Olha, fugiu o Will, fugiu. A gente fala dele, ele não aguenta, ele cai fora. Tá tudo certo. Não, o que é isso? É que hoje ele foi para a igreja lá. Porque muito amador, muito amador. Não aguenta. Mas, enfim, essa perspectiva da mutualidade, ela pressupõe um ambiente específico, que é o ambiente da igreja, que é o ambiente dos irmãos, o ambiente da confiabilidade, o ambiente da proximidade, o ambiente da transparência, da confiança, né? A confiança de você orar pelo seu irmão, de você confessar o seu pecado. Cara, confessar pecado não é fácil. De você confessar o seu pecado para o seu irmão, de alguém, ou para alguém que você sabe que vai edificar a sua vida, né? Que vai pagar o preço de oração pela sua vida, que vai usar dos dons que está sobre ele para edificar o outro. Então, por isso, o ambiente da igreja é um ambiente propício para isso. Arthur, sai do canto, volta já para o meio. Aí, obrigado. Muito bem. Eu quero dar uma outra perspectiva disso que você estava falando, Paulinho, já que você usou a palavra igreja é eclésia é da porta para fora, né? E vamos pegar a grande comissão, né? Pegando o texto lá de Marcos, capítulo 16, e existe um poder... Olha o campo semântico. Uma das definições da porta para fora, mas tem outras. Eu uso igreja aqui na perspectiva de assembleia. Não, mas tudo bem, mas não deixa de ser o que eu vou falar. Aqui ele fala assim, né? Ide por todo tempo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crê, esses sinais seguirão hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, nada lhe fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O ID, a grande comissão, ela foi dada para a igreja, que somos nós. Então, veja como esse contexto de igreja é um contexto onde nós vamos alcançar a libertação, onde nós vamos alcançar também a parte de cura, né?
Salmos, ele vai dizer assim, porque o Senhor envia a sua palavra, ele enviou a sua palavra e nos curou. Né? Então, assim, ou seja, é no âmbito da igreja. Eu e você, que somos a igreja do Senhor, nós somos os detentores desse poder que foi delegado à igreja. Então, eu e você, de um modo muito prático, porque o Paulinho ele gosta de dar aquela floreada, é teólogo, coisas assim. Mas vamos ser práticos, meu amigo, impõe as mãos e ali você, como diz o meu amigo Paulinho, você vai ter que, se eu tiver que tirar a mão do bolso para o capiroto sair, eu já perdi a autoridade. Então, eu e você que é igreja, e eu que sou igreja, cara, nós temos um poder e uma autoridade para impor as mãos, sabe? E ali declarar a cura, e nós declararmos ali a libertação de pessoas. Eu vou dar um testemunho aqui muito breve. Estava dando aula outro dia, uma moça chegou do meu lado e falou assim: rapaz, me perdoe, né? Eu estava ali com os olhos fechados, parecia que eu estava dormindo, mas não, eu estou com uma enxaqueca. Eu falei: irmã, vamos orar. Sabe, foi agora, vamos orar agora. E aí, a semana retrasada, ela me ligou. Ela falou: você sabe que aquele dia, desde aquele dia, eu não tenho tido mais enxaqueca. A igreja tem que ser assim, sabe? Tem um rapazinho lá na igreja, eu falei, qualquer dia desse ele vai me ligar para pedir um habeas corpus. Ele já foi expulso do metrô. Cara, assim, é um negócio espetacular, né? E aí, outro dia, ele foi brigar lá, porque o segurança falou que não podia pregar o evangelho no meio do... E aí ele aponta para a plaquinha e tudo mais. Mas outro dia tinha um cara, um morador de rua, e aí ele foi orar. O moleque tem 19 anos, o moleque tá pirando. E aí ele impôs as mãos. Você acredita que o cara, ele tava com uma bengala, e o médico falava assim, porque você vai ter que usar essa bengala pro resto da sua vida. Ele falou: vai nada, você vai ser curado agora. E ele orou pelo rapaz, e o rapaz foi curado, e ele foi aparecer outro dia lá na igreja. Cadê? Cadê a bengala? Então, a igreja, ela é detentora do poder de cura, do poder de libertação. Não é à toa que Jesus mesmo ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é o detentor da cura, você é o detentor da libertação, você é o detentor da verdade. Você vai entrar naquele âmbito, você vai entrar naquela área, naquele departamento, aonde quer que vier, e a cura vai se manifestar. Pedro andava, a sombra dele curava. O lenço de Paulo curava. Né? Nós não estamos criando uma doutrina em cima disso. Jesus andava, ei, alguém me tocou. A igreja é ambulante. Então, eu e você somos os portadores. Não é à toa que nós somos o vaso de barro. Aqui eu tenho um texto maravilhoso que o Arthur gosta, que nós somos o vaso de barro e dentro de nós está a excelência do Senhor. Eu e você somos os detentores disso. Então, tomando isso que o Paulinho falou no âmbito da igreja, mas, além disso, nós temos que ser ousados, nós temos que ser intrépidos, sabe? Do coxo olhar para você e falar: me dá prata, e você fala assim: eu não tenho prata nem ouro, que eu tenho eu te dou, levanta agora em nome de Jesus. E dessa forma nós vamos começar a experimentar um novo nível de unção e experimentar e saber que a igreja do Deus vivo habita nessa terra. E só para encerrar, Salmo 119, 89 diz assim: porque a palavra do Senhor foi estabelecida nos céus. Isso significa dizer que quando eu ligo alguma coisa na terra, eu já tenho sim um amém lá em cima. Se eu falo que é cura, vai ter a cura lá em cima e já está tudo certo. Eu estava, essa semana, escutando uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, aqui do Mevan de Itajaí. Estava participando de uma conferência chamada Alinhamento e Avivamento em Goiânia. E ele falou uma coisa que vai muito ao encontro disso que você falou, assim. Ele falou a seguinte coisa, que tem gente que sai por aí buscando prosperidade, mas se esquece que prosperidade é alguém que já habita dentro de você. Então, se a gente pode puxar isso aqui para a questão da cura, tem muita gente que vai em vários lugares procurando cura, mas, na verdade, a cura já é alguém que já habita dentro de nós. Por onde eu for, eu levo a cura comigo, né? Onde eu tocar, a cura, a libertação, a libertação dos cativos, cura dos enfermos, enfim. A gente tem que... Eu gosto dessa sua perspectiva de que a igreja não é um lugar, né? A igreja somos nós.
E aí a presença do Espírito Santo em nós é que possibilita que por onde nós passemos, nós levemos a cura conosco. Eu acho que essa é uma perspectiva bacana. Dá para a gente encerrar o primeiro bloco aqui da Parola com essa fala. E aí a gente, nos próximos blocos, nós vamos aprofundar algumas questões que são relacionais. Eu acho que a gente pode entrar nesse sentido. Então, assim, Will, vou pegar esse teu gancho de nós sermos agentes de cura fora das quatro paredes, e vamos fazer um subtítulo aqui desse primeiro bloco, dizendo assim: igreja não é hospital, igreja é ambulância. Então a gente vai ao encontro das pessoas e leva a cura e a restauração para elas, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui nessa Parola 99, e aí nós vamos voltar na quinta-feira falando mais um pouquinho dentro desse tema Igreja é Hospital. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, já deixe o seu joinha aqui, nos ajude a divulgar esse canal, porque nós queremos mesmo divulgar o Evangelho. Por onde a palavra for, a gente quer ser esse impulsionador da palavra do Senhor. Então, deixa aqui o seu joinha e já compartilhe isso para muita gente, e a gente se vê na quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e tchau, tchau.